Então, shalom para todos vocês, irmãos dos ministérios de promoção humana de Fortaleza. É com alegria e com a força de uma comunhão de coração que estamos juntos nessa noite. Aqui ainda de dia que eu estou gravando isso hoje, que eu sei que vai passar mais tarde, mas no início da tarde. Então, com a força do Espírito, e nós estamos aqui para poder fazer uma partilha e também, sobretudo, entrar em comunhão com vocês. Entrar em comunhão em tempos como esse que nós estamos vivendo. Entrar em comunhão com tempos tão desafiantes como nós estamos vivendo. Queríamos, no início do ano, com toda a programação, com toda a estratégia de planejamento, termos regulares encontros com vocês pessoalmente, mas não foi possível pelo mistério da providência de Deus, que quis que nós nos encontrássemos dessa maneira e quis que vivêssemos esse tempo que nós estamos vivendo. Foi me pedido hoje para poder a gente conversar um pouco sobre a revista Escuta e, de maneira particular, também aquilo que foi pregado pelo nosso fundador, Moisés, na Assembleia Geral do ano de 2019. Basicamente, Moisés pregou sobre toda a revista Escuta de 2019. Essa revista Escuta, ou melhor, na verdade, a revista Escuta é um instrumento daquilo que é a escuta do Conselho Geral para toda a comunidade. Como vocês sabem, o Conselho da Comunidade, o Conselho Geral da Comunidade, se reúne em retiro no início do ano para poder escutar a Deus acerca do que Deus quer para a comunidade naquele ano, naquele tempo. E como tem sido uma experiência sempre de um Pentecostes, essa escuta do Conselho Geral, que também é um convite de Deus à escuta do que Ele quer para cada um de nós e para todos nós, seja nos grupos de oração, seja nas células comunitárias, seja na casa comunitária da Comunidade Vida e seja também nos nossos ministérios apostólicos. Então, esse retiro é sempre um sopro do Espírito Santo a conduzir a comunidade, a conduzir nós que somos membros da comunidade e todos aqueles que bebem do carisma, bebem e fazem experiência no carisma e também a experiência servindo pela força do carisma. Então esse retiro tem sido essa experiência, essa grande experiência. E em 2019, dentre muitas coisas que Deus nos falou, e esse tema é o que nós queremos abordar hoje, é o tema da promessa de Deus de um novo Pentecostes que Ele iria fazer nós vivermos, um Pentecostes de amor, Deus que nos faria viver um Pentecostes de amor num caminho de conversão e de santidade ainda mais profundo. Deus parece que insistentemente ao longo dos tempos vem nos falando desse convite à conversão, desse chamado à santidade. E eis que mais uma vez Deus tem falado do convite, do chamado, do caminho à santidade e quer realizar um verdadeiro Pentecostes de amor. Um Pentecostes de amor encarnado na nossa vida, com a experiência da nossa carne vivendo nesse tempo, principalmente o mistério da cruz e da ressurreição nesse momento da história do mundo, nesse momento da história da vida de cada um de nós.
Então, na revista Escuta, Moisés falava, lembrando, na Assembleia Geral de 2019, Moisés abria falando, a gente sempre abre com um retiro prolongado, né? Escutando o Senhor na Assembleia Geral. A Assembleia Geral é, vamos dizer assim, um órgão de maior, o órgão máximo do discernimento da vontade de Deus para a comunidade. E a gente sempre abre com um retiro. E esse retiro é pregado pelo nosso fundador. Então ele recordou a revista Escuta de 2019, onde Deus faria um novo Pentecostes. Nos daria assim como que uma nova primavera do Espírito Santo no seio da comunidade. E um novo sopro do Espírito Santo sobre a nossa forma de viver e de agir, de pensar e de falar. E lembrando esse novo Pentecostes, recordava mais uma vez aquela figura de Pedro. A figura de Pedro, e nos colocava mais uma vez naquele cenário do diálogo entre Jesus e Pedro. Depois da negação de Pedro e depois das lágrimas de arrependimento profundo de Pedro, Jesus ressuscitado que se apresenta, ele está lá em João, né? O Evangelho de João, Jesus que se apresenta diante de Pedro e diz: e tu me amas? E por 3 vezes pergunta Pedro: tu me amas? Nós já sabemos, óbvio, de muitas exegeses feitas a respeito desse texto lá de João. Muitas coisas nós já ouvimos desse texto. Para ser mais exato, desse texto de João 21. João 21 João 21, 15 em diante. Nós já conhecemos. Mas Moisés voltou mais uma vez a falar e a se deter nesse texto, olhando numa nova perspectiva, que é a perspectiva do tempo de hoje. Jesus que pede a Pedro que ele demonstre e aplique o seu amor por ele. Prove o seu amor restaurado pelo Espírito, com um coração novo, com um coração recriado, porque com a ressurreição de Cristo, nós com ele também ressuscitamos. Refeito pelo Espírito do ressuscitado, o Senhor pede que Pedro testemunhe o amor por ele. E assim, testemunhando o amor, repare as feridas no mistério da sua paixão e ressurreição. Da sua própria paixão e ressurreição. Porque Pedro também viveu o mistério da paixão unido a Cristo. Ele foi crucificado também na cruz. E aí Jesus, após perguntar, né, a Pedro: Pedro, tu me amas? E ouvi de Pedro: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. A experiência no encontro com Cristo é sempre essa experiência que realiza um verdadeiro intercâmbio entre o amor recebido de Deus e o amor recebido de Deus, que também nos leva a oferecer a nossa vida e o nosso amor a Ele. É pouco o nosso amor a Ele, é verdade. Mas apoiado no amor dele, queremos oferecer tudo que somos. E podemos, na força do Espírito dele, oferecer tudo que temos, tudo que somos. E Moisés lembrava dessa experiência. Essa experiência. E esse convite de Deus mesmo, da parte de Deus, a vivermos a dinâmica de uma nova primavera do Espírito Santo. Ele nos dava e
e nos chamava a uma experiência mais profunda com o seu Espírito, com o seu amor. Assim como chamou a Pedro. E chamando e dando do seu amor, nos chamando a manifestar ainda de maneira mais abundante o amor por ele, dando a vida pelos irmãos. Dando a vida que é a vida ressuscitada, assumida para os outros, para os pobres. E nada mais belo e nada mais profundo do que o tempo atual que nós estamos vivendo, que é certamente um tempo de muita dor, de muita prova, mas essa prova olhada em Deus, porque não se pode ter outro olhar. Não podemos ter outro olhar. Nós que fizemos a experiência com Deus, de olhar toda essa dimensão, esse tempo de cruz da humanidade, esse tempo de pandemia, esse tempo onde tantos estão morrendo pela doença do coronavírus, nós não podemos deixar de olhar. E assim, com tudo que está acontecendo, as calamidades, estamos vivendo e viveremos ainda de maneira mais forte. Nós não podemos deixar de ver que existe um mistério da providência divina que nos pede um amor ainda mais forte, mais autêntico, uma caridade ainda mais profunda. E é isso que Deus ia falando para nós. Deus ia falando para nós que Ele nos daria ainda um crescimento ainda maior espiritualmente, um crescimento ainda maior naquilo que é as essências da vida cristã, mas Ele nos fazia uma promessa forte de um batismo no seu amor, na sua caridade, na sua misericórdia. E é dessa maneira que Deus nos convidava a avançar a águas ainda mais profundas na nossa experiência com Ele e na nossa experiência com os outros. Uma experiência ainda era um convite que Deus nos fazia, e assim nos faz através da revista de escuta de 2019, a um avançar ainda a águas mais profundas. Veja bem, era uma promessa de Deus, que Deus nos lançaria em águas mais profundas, em mares ainda desconhecidos por nós. Será que esse tempo não é esse o momento onde nós estamos num mar ainda desconhecido? É exatamente esse tempo que nós estamos atravessando, um mar ainda totalmente desconhecido por nós. Quem imaginaria entrarmos em 2020 e vivermos um isolamento social, quase que um confinamento, né? Reclusos em casa, alguns durante muito tempo, outros durante algum tempo, porque agora com as fases do governo implantado pelo governo de Fortaleza, alguns já devem ter voltado aos seus trabalhos, às suas atividades, ou também quanto sofrimento por muitos que perderam seu emprego, que hoje estão passando por graves necessidades. O mar profundo que Deus está nos levando a avançar é exatamente este. E é nesse mar tão difícil, tão desafiante, tão duro, que Deus quer nos dar um novo Pentecostes. Quer nos dar um novo sopro do seu amor. Não de maneira abstrata, mas um sopro do Espírito que está passando na nossa carne, que está passando no nosso corpo e na nossa alma, com tudo que nós temos vivido, com todas as perdas que nós temos tido.
Talvez você seja alguém que perdeu alguém querido, ou algum parente, ou alguém conhecido nessa pandemia. Que mistério que nós estamos vivendo de cruz, de paixão, de cruz e de ressurreição. Porque aqueles que creem, a esses sim existe a promessa da ressurreição e da vida eterna. Quem crê em mim jamais morrerá, terá a vida eterna. Então Deus nos faz esse momento, nos coloca exatamente neste tempo, pedindo de nós a prova do nosso amor. E nos jogando a águas profundas, nos convidando a entrar mar adentro. E para entrar e viver em águas profundas, né? É preciso navegar. Nós não podemos navegar como nós navegamos como quando estamos em águas rasas, né? Nós temos que agora adotar o estilo de navegação das águas profundas, que é um estilo diferente. Exige de nós também uma vida mais profunda, uma vida unida a Cristo de maneira profunda, unida aos irmãos de maneira profunda. Então, a bússola de navegação desse tempo, ela precisa ser apreendida por nós. Nós sofremos, óbvio, né? Nós temos dificuldades em nos lançar águas profundas, porque tudo é novo, tudo é tão diferente. O mundo realmente, depois de tudo isso que nós estamos vivendo, de pandemia, não será mais o mesmo. As coisas que levariam anos, 10, 20 anos, em apenas 2, 3 meses, mudou completamente. Se transformou completamente. Então, nós somos e seremos convidados a também sermos pescadores de homens nesse tempo. Na verdade, essencialmente nesse tempo, nós seremos chamados a sermos pescadores de homens. Porque a humanidade sairá dessa pandemia ainda com uma sede maior, com uma necessidade maior de fazer a experiência tocando na carne de Cristo, tocando no coração de Cristo. Sexta-feira nós celebramos o sagrado coração de Jesus. A humanidade terá ainda mais a experiência de conhecer o coração sagrado de Jesus e conhecer a divina misericórdia que está dentro desse coração. A humanidade terá a necessidade de ser consolada pelo Espírito que está dentro desse coração e que Deus quer fazer encarnar em nós. Por isso, a exigência de navegar nesse mar profundo é muito maior do que antes. Nós sofremos juntos com essa humanidade, nós padecemos junto com ela, e também como cristãos, como vocacionados dentro deste carisma, nós devemos aprender de Deus a como viver e responder aos apelos do tempo de hoje, aos sofrimentos que estão se apresentando para nós no tempo de hoje. E receber novas formas de navegar nessas águas profundas. Descobrir com um espírito muito grande de humildade a como viver os dilemas e os dramas desse tempo. Em fidelidade absoluta a Deus, em fidelidade absoluta à igreja, em fidelidade absoluta ao nosso carisma. Deus quer nos ensinar a enfrentar os desafios do alto mar, desse alto mar que nós estamos vivendo neste século e nesse tempo, e exclusivamente nesse ano onde nós fomos tão afetados
por um vírus que, diga-se de passagem, não foi Deus quem enviou a pandemia, nem quis a pandemia, nem quis que um vírus como esse matasse tantos entre nós. É Deus que conosco quer superar esse tempo, mas nos fazer superar olhando a vida, olhando uns aos outros, olhando o que vivemos, olhando o que fazemos de maneira totalmente nova. No mar, existem ondas muito maiores, né? No mar, em alto mar existem as ondas, elas são maiores. O alto mar, ela tem desafios maiores, né? Ela tem, dentro do alto mar nós podemos encontrar tempestades, tribulações, os riscos, mas precisamos, auxiliados com a graça de Deus, aprender a balançar nessas altas ondas. Aprender a navegar nessas altas ondas. E é interessante porque o Moisés lembrava de uma das primeiras bússolas, vamos dizer assim, de uma das primeiras, um dos primeiros elementos dessa alta navegação, recordando a mensagem do Papa Francisco. É preciso, nesse tempo de navegação em alto mar, dizia o Papa Francisco, aqui pegando exatamente a palavra que ele usa, é preciso se deixar guiar pela fé, que é a luz criadora para cada novo momento da história. Porque a fé coloca os acontecimentos em relação sempre à origem e o destino de tudo que foi criado pelo Pai, o Pai que nos ama. Na verdade, essa tribulação que nós vivemos em nível mundial, é muito importante que pela fé nós redescobramos a origem de tudo que foi criado. E para que tudo foi criado? A nossa origem, como fomos criados e para que nós fomos criados. Qual é a nossa missão nesta terra? O Pai que nos ama, nos criou e nos convida a uma missão. Aqui, a promoção humana de maneira muito particular. A missão de encontrando o vigário de Cristo nesta terra, que é o próprio Cristo, encontrando o próprio Cristo presente no pobre, o pobre que é como o vigário de Cristo para nós. É também um mistério onde nós, encontrando Cristo no pobre, recebendo Cristo do pobre, doamos também em amor Cristo ao pobre. É um verdadeiro comércio. Aqui, comércio num conceito teológico. Nós recebemos desse encontro com o pobre e, recebendo do pobre a presença de Cristo, o amor de Cristo, nós doamos aos pobres e aos irmãos o amor de Cristo e a sua divina misericórdia. E para isso é preciso ser guiados pela fé. A fé. Domingo, agora na liturgia de domingo, Deus nos falava que até os fios da nossa cabeça, lá em Mateus 10, 26, até os fios da nossa cabeça estão contados. E nos convida a termos fé. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Porque até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Vós valeis mais do que muitos pardais. O Senhor nos convida a sermos guiados pela fé. Aquela fé que sabe, que não nega a realidade.
reconhece os desafios, reconhece os dramas, reconhece as dores da humanidade. Mas, diante de tudo isso, sabe, tem a certeza de que Cristo está no meio de nós. Está no meio desta embarcação em alto mar. E porque Ele está no meio de nós, nós nunca naufragaremos. E esta fé, que é uma convicção profunda de que este mundo, ele não é a última realidade que nós viveremos, mas existe a expectativa do outro mundo, ligado a tudo aquilo que vivemos aqui, certamente, mas a outra vida eterna que nos espera é que é sim a última realidade que está sob este mundo. Por isso, Cristo não é espectador de tudo que está acontecendo, mas Ele está no meio de nós, soprando o Espírito Santo e nos convidando a colocar os nossos olhos, como dizia o Padre Silvio numa das homilias, no horizonte. Porque no horizonte eu olho, reconheço que eu estou nesta terra, mas o meu olhar ele está lançado ao céu. O horizonte ele une uma linha céus e terra. Aqui eu estou, mas não é esta a vida final que eu estou destinado, mas sim a da eternidade. Então, esse primeiro elemento que é a fé que Deus quer nos levar, ouvindo a voz do nosso Santo Padre, Papa Francisco. É verdade, nós perdemos pessoas queridas neste tempo de pandemia, inclusive na comunidade de aliança, mas é seguro de que haverá um tempo que nós chamamos de tempo, o tempo da eternidade, o tempo da misericórdia, que nós nos reencontraremos. Se você é alguém que perdeu alguém querido, saiba, haverá um novo reencontro nas nossas vidas, com uma vida totalmente ressuscitada em Cristo, totalmente recriada em Cristo. E é essa fé que Deus quer nos fazer anunciar. É essa fé que Deus quer nos fazer viver concretamente através do amor aos irmãos. O Pentecostes que Deus nos permitiu era um Pentecostes de amor. Então a fé ela nos predispõe para o amor aos irmãos. Para o amor aos irmãos. Para o amor a Deus e para o amor aos irmãos. Para o amor a Deus, que é aquele que não vemos, e para o amor ao irmão, que é aquele que vemos. Nesse tempo de pandemia, com os nossos ministérios de promoção humana, foi tão maravilhoso Deus ter nos inspirado um projeto chamado Projeto Shalom, Amigo dos Pobres. Meu Deus, quantas graças! Verdadeiramente, esse projeto tem sido um novo Pentecostes. Esse projeto tem nos feito a obra de uma proximidade ainda maior com os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de rua. Meu Deus, quantas conversões Deus tem gerado em nós e neles. Quantas conversões. Como Deus tem nos golpeado no sentido positivo da palavra, nesse encontro com os pobres. E tem feito uma obra maravilhosa, que eu dizia assim, vamos dizer assim, que é um outro elemento dentro desse mistério da nossa navegação em alto mar. Deus tem nos empobrecido junto com os pobres. Uma feliz pobreza. Uma feliz e bela pobreza. Deus tem gerado uma pobreza evangélica ainda mais profunda. Aquela pobreza evangélica que é estar nas mãos de Deus. Que é entender que a nossa vida está nas mãos dele, pertence ao Pai. E que essa certeza, que esta vida pertencente ao Pai é o tesouro da nossa vida.
A nossa vida pertence ao Pai. Como tem sido belo, desafiador, tem sido também um mistério de cruz, porque a gente tem tocado no sofrimento da carne de Cristo, tocando a tantos que estão nas ruas, sem comer, sem ter o que vestir, sem ter onde morar. É verdade, a gente tem tocado nessa experiência de sofrimento profundo. A gente encontra famílias inteiras que estão na rua. A gente encontra jovens que estão na rua. A gente encontra idosos que estão na rua. Inclusive, muitos deles com sintomas da Covid-19. Mas quanta experiência de encontro com Jesus nesses irmãos. Quanta experiência. Eu espero ainda ter um momento que eu possa partilhar só sobre o projeto Shalom Amigo dos Pobres. Em breve nós teremos essa experiência. Em breve nós teremos. Mas Deus que tem de maneira concreta nos fazer viver a experiência de dar de graça o que de graça recebemos. E certamente os ministérios de promoção humana também entrarão. Você que faz parte do Ministério de Promoção Humana entrará nessa mesma dinâmica. Que feliz dinâmica! No final das contas, a gente vai descobrindo quantas coisas, meu Deus, nós fomos agregando e adquirindo na nossa vida que são vãs. E que muitas vezes nos fizeram perder a referência de que a nossa vida pertence a Jesus, pertence a Deus. E que foram nos fazendo perder a visão e que quão pobres nós somos, no sentido positivo. Que experiência Deus está nos fazendo viver nesse alto mar. E aí, nesse alto mar, onde Deus nos quer guiar pela fé, quer nos dar uma pobreza interior grande, Ele pede de nós uma humildade muito grande. Certamente, depois que nós voltarmos a um trabalho mais contínuo, especialmente de promoção humana, um trabalho contínuo apostólico, certamente Deus nos pedirá uma humildade muito grande para aprender a viver de novo. Aprender a ser cristãos de verdade. Aprender a dar testemunho àqueles que mais sofrem. Porque uma multidão dos que sofrem, dos que gemem, esperando como que em dores de parto a manifestação dos filhos de Deus, estarão esperando ou já esperam por nós. Famintos. Famintos de pão, famintos do pão espiritual, do pão material e do pão espiritual. Nós seremos convidados. Nós não temos uma fórmula pronta. O projeto Amigo dos Pobres é a fórmula pronta para podermos evangelizar e nos aproximarmos dos pobres. Não, não é. Nós temos um meio, mas nós queremos ser guiados, como em todos os tempos da história do mundo, a igreja foi sempre guiada pelos novos ventos do Espírito Santo. Nós, como comunidade, também seremos guiados com um novo sopro do Divino Espírito Santo. Que Deus nos dê um só coração e uma só alma, um só entendimento, para vivermos em alto mar, na lógica divina, um entendimento de um sopro divino, de um novo Pentecostes de amor. E que você, como membro do Ministério de Promoção Humana, possa estar com o coração aberto, mas com muita humildade, porque você vai se aproximar dos pobres cada vez mais reconhecendo de que você se aproxima de um sacrário, que você se aproxima de uma presença indelével de Cristo ali, naquela pessoa, naquele rosto.
E assim é a experiência que nós queremos testemunhar nesse tempo. Convidá-lo a entrar também, guiados pela fé, neste caminho profundo de conversão e de santidade. E absorvendo, e apreendendo a graça e a força que vem do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te faça crescer ainda mais no serviço, que Deus te faça crescer ainda mais no serviço aos pobres, que Deus te faça crescer ainda mais no amor a Ele. Deus te abençoe. Shalom.